iniciando mais um programa, A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbert, o Juca. Peraí, fiquei rouquinha. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbert, o Juca, conhecido assim na cidade. E hoje o nosso convidado é um convidado também muito especial, que eu peguei ele no dia em que ele está partindo para a Suíça. Peguei o Daniel Jaquirioz no laço, né, Daniel? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E é um prazer enorme, assim, sempre conversar com você e dividir com os assinantes, né, das TVs a cabo aqui de Friburgo, todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, toda a sua experiência, que é em fluxos migratórios, né, Daniel? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Janaína. Obrigado, Jacó. Jacó? Juca. Juca, perdão. Já a gente vai saber que a minha língua materna não é o português. Sim. E que só comecei a aprender português faz pouco tempo. Não, mas você fala muito bem. Mas o prazer é meu. Com certeza. E, Daniel, olha só, você, para as pessoas entenderem, o seu trabalho, você é economista, você faz uma pesquisa sobre uma base de dados, né? Você formula uma base de dados sobre fluxos migratórios do Cantão do Valais, especificamente, né? Sim. Bueno, estou formado em relações internacionais. Isso significa historiador, economista, um pouco de direito e ciência política. E faz uns 6, 7 anos... Você tem todas essas formações? Em relações internacionais tem de todo. Entendi. Tudo. E fiz um mestrado em as consequências econômicas das políticas migratórias. E então, depois, ao começar a trabalhar na noção de genealogia, encontrei uma associação no Valais que decidiu me pagar para construir um registro histórico da população do Valais de antes da existência do Estado Civil. Isso nos anos 1860. Então, através desse trabalho, encontrei muitas informações sobre os valesanos que se foram da Suíça. E comecei então a pesquisar o que passou, por quê, como. E através dessa pesquisa que, enfim, cheguei aqui em Nova Friburgo. Certo. Juca, interessante o trabalho do Daniel, né? Não, interessante e até muito importante, né, Daniel? O seu trabalho para a gente, ele é muito importante, porque nós vivemos num país de dimensões continentais. O Brasil é um país, né, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão. É uma grandiosidade e a gente tem que aproveitar essa influência da colonização suíça na nossa cidade de Friburgo para que a gente possa continuar aquela colonização iniciada, né, no século XIX. Então, ao receber você mais uma vez, através desse trabalho, a nossa professora Janaína, ela faz um trabalho que é reconhecido hoje por todos nós da cidade, pela importância, pelo gosto que ela tem em pesquisar, em procurar aproximar. Então, essa hoje, presença sua aqui na Luau TV, ela é muito importante, porque você com essa formação que tem da Suíça, a gente precisa tirar de você alguma coisa em benefício da nossa cidade, não, Janaína? E é muito importante, Juca, essa visão do Daniel, né? Só para as pessoas entenderem, quando ele falou que ele faz antes do registro civil, porque no Brasil também os registros todos, nascimento, morte, eram feitos pela Igreja, inclusive até administração, registro de terras, era feito pela Igreja Católica. Só que na Suíça, a partir de 1860, como o Daniel colocou, já começou a ser feito pelo Estado. No Brasil foi a partir da República, em 1889. Quer dizer, e esse trabalho dele, do Cantão do Valais, o levou a Nova Friburgo. Exatamente. Não é porque você encontrou valaisenses, que assim que fala? Em francês você vai dizer valaisan, mas acho que aqui no Brasil você fala dos valaisanos. Valaisanos. Você encontrou valaisanos vindo para o Brasil, né? E a Friburgo.
no início Em 1819 saíram 2.000, acho, da Suíça mais ou menos. 500 morreram, mas entre os que chegaram, iam 10% ou mais ou menos 150 que eram do Cantão do Valais. Entre eles, muitas mulheres que se casaram depois com colons de outros cantões, Friburgo, Vaud, Solor, Basel. E então a mistura dos valaisanos é por todas partes. Se se vê os Tardins, se se vê os Cretons, os Sardenberg, se se vê os Charret, são todos valaisanos. Qual é a característica do valesano? Ok, ele tem que ter um pé um pouco mais curto que o outro. Não, porque tem tantas montanhas e o chão tão íngreme que para caminhar bem é bom ter uma perna um pouco mais longa. Ah, é por isso que você gosta de montanhismo, né? Temos muitas montanhas e aqui na região o montanhismo é espetacular, mas não se conhece na Suíça. Da Suíça ao Brasil é só praia. Não se sabe que tem cachoeiras e montanhas. Ô, Daniel, nós aqui, os primeiros suíços que chegaram a Friburgo, eles tiveram muitas dificuldades, entende? Eles vieram para cá, mas houve uma demora na vinda para cá, aquela controvérsia toda do número que poderiam chegar aqui. O Gachet, ele teve muita dificuldade, porque a demora na partida da Holanda, onde eles ficaram em locais insalubres e onde com muitos problemas de doença naquela região, depois a travessia do Atlântico foi outra dificuldade e depois também a subida da serra numa região da chamada Baixada Fluminense, difícil. Então, praticamente, é realmente uma dificuldade imensa ao chegar aqui, certo? Então, muitos deles que chegaram a Friburgo se espraiaram pelas nossas redondezas por dificuldades, não só do problema de doença, né, Janaína, mas da própria dificuldade da terra que encontraram. Então, quando a gente fala que a gente precisa, quer dizer, a gente poderia ter usufruído muito mais, né, da colonização suíça do que aproveitamos. É interessante, então, que com esse trabalho, que é um trabalho que envolve genealogia, você chegou ao nosso historiador local, que é o Henrique Bon, né? Vocês se conheceram através da web, né? E você acabou fazendo uma amizade com ele e também virou uma parceria de trabalho, né? É mesmo. Bueno, eu, começando a pesquisar, encontrei como autor reconhecido Henrique Bon. Não sabia quem era. Comecei a comunicar com ele através de e-mail e ao chegar aqui por primeira vez, faz um ano, fez uma chamada e ele me abriu a porta e hemos começado a falar. E ao final de umas tantas horas, ele me disse, bueno, a próxima vez que você vem, pode ficar na minha casa e vamos lá a trabalhar. E é o que fiz. Agora é a segunda vez que voltei para ficar um mês em Nova Friburgo e cada vez vou aprendendo um pouco mais. Esta vez você fala de que foi um evento muito difícil para os migrantes chegar até aqui e por isso que tiveram tantas mortes. A verdade é que temos que ter um pouco de carinho por esse evento. Primeiro, não foi uma decisão deles, foi o governo brasileiro da época, ok, que quis por a primeira vez convidar não-lusófonos a chegar no Brasil. Foi uma decisão que mudou totalmente a política do Brasil. Isso acho não é o bastante reconhecido aqui no Brasil. Não é somente um evento que está ligado a Nova Friburgo. É um evento que, ao espalhar-se todos esses colões na região, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste... Nós reconhecemos porque Friburgo é a primeira cidade, é a única cidade real criada por um decreto de Dom João VI. É mesmo. Não é? E o que ele coloca os historiadores brasileiros não dão importância, que foi a primeira abertura de colonos não portugueses para o Brasil. Quer dizer, assim como houve a abertura dos portos, houve essa abertura para imigrantes não portugueses. E isso realmente era para ter mais destaque na historiografia nacional. Né? É o momento de fazer uma chamada a todas as universidades do Brasil para enfocar nesse evento, que
porque é uma mudança de política. E essa mudança de política durou mais ou menos 100 anos, até o Brasil se fechar de novo, quase totalmente, à imigração. Isso depois da Primeira Guerra Mundial. É a primeira imigração organizada do nosso país. Tiveram outras, mas é a primeira... E não portuguesa. E não portuguesa. Organizada, desejada e com dinheiro do Estado e com o desejo de fazer vir gente que não era português. Realmente, que não fala português, que não tem a cultura, a identidade portuguesa. Por que foi essa decisão? E quem tomou essa decisão? Um rei, que era de origem europeia, que tinha chegado aqui com a corte dele. Pode ser que ele mesmo se sentia um pouco estrangeiro, forasteiro aqui no Brasil, porque quem eram os brasileiros de 1800 e pico? Eram descendentes de portugueses com índios e escravos, ou descendentes de escravos e portugueses e índios. Mas não eram realmente uma população tal como a população de Portugal da época. E a chegar à corte aqui, que encontraram É isso mesmo. brasileiros. Escravo. Isso daí, Daniel, a colonização de Friburgo é citada por alguns historiadores, mas eles não dão esse matiz que você está colocando, essa importância de ter sido uma mudança de política do governo. Cita que houve uma colonização suíça na Friburgo, mas, olha, não passa assim de 2 linhas. Né? Mas realmente na análise não dão essa importância de que foi uma abertura, né? Bueno, tinha um povo aqui em Nova Friburgo. Bueno, tinha fazendeiros, tem já fazenda de café, a Cantagalo existia. Tinha gente, não é que o terreno a gleba era despoblada. Mas o que fizeram esses colonos ao chegar, primeiro chegaram aqui, não foi muito bem. Se foram para a Pena, para Cantagalo, depois 20 anos depois, se vê núcleos de suíços em São Fidélis, em todas as cidades, até Espírito Santo, até Minas. Tá. Daniel, vou só interromper um pouquinho para a gente fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com as informações, essa conversa deliciosa com Daniel Jaquet Rios.